Eu disse a vocês, nós vamos trazer um pouquinho da mensagem evangélica. Nós ouvimos falar muito sobre evangélicos, não? Mas o que vem a ser a mensagem evangélica, ou a mensagem do Evangelho? Quando João Batista, primo de Jesus, inicia o seu ministério no deserto, a mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uma das principais mensagens do Evangelho é essa, é uma mensagem de arrependimento. Mas, afinal, do que devemos nos arrepender? Do que devemos voltar atrás? João Batista veio para preparar o caminho do seu primo Jesus, o Messias, o Cristo de Israel. A mensagem de João Batista era essa: arrependam-se, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. João Batista veio com uma mensagem bastante dura, preparando e aplainando os caminhos para que Cristo pudesse inserir a mensagem principal do Evangelho. Uma das coisas que João Batista disse é que o machado já estaria posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que produzisse bom fruto, permaneceria, mas aquela que não produzisse bom fruto, essa seria cortada e lançada no fogo. João Batista estava falando das pessoas que haveriam de crer e das pessoas que não creriam na mensagem do Evangelho do Reino pregado por ele. Ele disse também que na mão do Senhor Jesus teria uma pá, e com essa pá ele recolheria na eira o trigo e guardaria no celeiro, mas ele colocaria no fogo a palha gerada pela colheita. Também João Batista estava dizendo a respeito daqueles que haveriam de crer na mensagem do Evangelho do Reino. Quando João Batista está para concluir o seu ministério, então Jesus vem pregando o Evangelho do Reino. Jesus tem uma mensagem muito parecida. Ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então a mensagem principal do Evangelho é esta, a mensagem do arrependimento. Mas do que devemos nos arrepender afinal? Para que possamos compreender melhor a questão do arrependimento, teremos que retroagir, teremos que voltar alguns anos atrás, quando Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele fez macho e fez fêmea. Ambos, macho e fêmea, foram criados à sua imagem e semelhança. Deus deu uma ordem para que o homem cultivasse, cuidasse e guardasse o jardim. A ordem era que o homem poderia se alimentar de todas as árvores frutíferas do jardim, inclusive a árvore da vida, porém havia uma restrição. A restrição era de que o homem não se alimentasse jamais da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma ordem expressa da parte de Deus para que o homem não fizesse isto, não comesse da planta, da árvore, que tem um fruto que daria a ele o conhecimento do bem e do mal. A serpente, a mais astuta de todas as alimárias, aproveita o ensejo, um momento em particular, e fala com Eva na ausência de Adão, que na verdade ela não havia compreendido a ordem de Deus.
e que na verdade eles não morreriam se comessem. Pelo contrário, ao comerem ou alimentar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam como Deus. Algumas coisas aconteceram diante da atitude de Eva ao comer a fruta proibida. Primeiro, ela demonstra o desejo humano de ser o que não pode ser. Há um só Deus, um Senhor, Criador, dono de todas as coisas. O céu e a terra pertencem a Ele, a plenitude, os seus habitantes, tudo. Dele é a prata, dele é o ouro. Não há outro além dele. Mas Eva, ao ouvir a serpente, acredita na mentira e resolve então alimentar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que isso demonstra? Demonstra o desejo humano de ser o que não pode ser, ou de ser aquilo que Deus não o projetou para ser. Eva faz o que não deveria fazer. Ela se alimenta do fruto do conhecimento do bem e do mal, demonstrando assim a total rebeldia à ordem dada por Deus. O homem lá no Jardim do Éden, essa passagem, ela é descrita em Gênesis capítulo 3. Você que tem sua Bíblia em casa, você pode acompanhar Gênesis capítulo 3. Quando Eva estende a mão e come do fruto, também leva esta mensagem, esta desobediência ao seu marido, que também come. Ambos então percebem que estão nus, envergonham-se um dos outros. E o que acontece? A paz do Senhor Jesus, meu irmão. O que acontece? Eles se escondem de Deus. E é o que tem acontecido desde então. O homem, em seu pecado, em seu engano, em sua rebeldia contra o Criador, e tendo prejudicado toda a criação, pois a criação geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O homem, com o seu ato, criou a maldição proferida por Deus sobre toda a terra. A mulher passa agora a dar o parto com dores. O homem passa a sofrer para alimentar-se. O pecado traz consequências terríveis, desastrosas, animalescas. O homem que houvera sido feita a imagem e semelhança de Deus, tornara-se em algo abominável, em algo inescrupuloso, algo nojento, sujo, feio. O homem se envergonha de relacionar-se com Deus após ter pecado. Nós podemos nos vestir bem, nós podemos nos perfumar, nós podemos nos higienizar, mas nada que façamos será capaz ou suficientemente forte para apagar de nós a mancha causada pelo pecado de Adão e de sua esposa Eva. E é aí que a mensagem do Evangelho surte efeito, pois o que o homem jamais seria capaz de fazer, o que o homem jamais seria capaz de realizar, Deus, em sua infinita e bondosa misericórdia, desenvolve um plano de redenção, um plano de resgate, um plano para trazer de volta a sua criação. Você já pode imaginar qual é o plano de Deus? O homem pecou, o homem se afastou, o pecado causou uma ruptura em nosso relacionamento com Deus.
porque a Bíblia diz que havia harmonia perfeita entre Adão e Eva, e após pecarem, um começa a acusar o outro. Nós podemos presenciar isso no dia a dia das melhores famílias. O pai acusando o filho acusando o pai, a mãe acusando o esposo o filho, assim por diante. O que dizer do homem que tinha comunhão perfeita, plena, perene com Deus e agora passa a esconder-se de Deus? Hoje nós ouvimos muitas coisas em diversos lugares e isso não causa dano algum, mas quando vemos alguém pregando a palavra de Deus, parece que sentimos repulsa, parece que sentimos nojo, parece que a pessoa que o faz está cometendo um delito, uma transgressão. Tudo isso é fruto da consequência do ato de Adão. A mensagem do Evangelho é o remédio para as nações. A mensagem do Evangelho é a solução imediata e eterna para a condição pecaminosa do homem. Quando Cristo vem pregando o seu Evangelho, Ele diz que as pessoas deveriam arrepender-se dos seus pecados para serem salvas. Elas deveriam crer no Evangelho para terem os seus pecados perdoados. Não há o que o homem possa fazer por conta própria que o livre da ira de Deus. Porque com o pecado de Eva e o pecado de Adão, recai sobre o pecado e os pecadores uma sentença. Deus julgaria a humanidade pelas suas escolhas mal feitas. Mas hoje nós trazemos uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé que pode transformar não só a sua vida física, material e temporária, mas também pode salvar a tua alma. Salvar a sua alma da ira futura de Deus. Nós, na verdade, na sua grande maioria, não conhecemos a Deus. Achamos que Deus é um homem barbudo, de cabelos brancos, sentado num trono, e que tem a intenção primária de julgar. E Ele pode nos dar ou nos conceder as coisas que pedimos com insistência, como se fosse um Papai Noel celestial. Isto não é verdade. Deus é transcendente. A mente humana não pode descrevê-lo, a mente humana não pode compreendê-lo na sua totalidade. Deus é o Criador de todas as coisas que você pode ver, à sua direita, à esquerda, para cima, para baixo, em toda a sua extensão, a Terra, o universo, as galáxias foram criadas pela sua palavra. Deus é onipotente em todos os seus atos. Ele é onisciente, presciente, Ele é onipresente. Ele é um Deus santo 3 vezes. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é caridoso, Ele é carinhoso. Deus é pessoal. Com palavras humanas podemos dizer que Ele se entristece, que Ele se alegra, que Ele se chateia e que Ele também se ira contra toda impiedade. Pois a Bíblia diz que no céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade. Que no céu a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Mas aonde eu quero chegar com isto? Eu quero dizer que a mensagem evangélica, a mensagem do Evangelho de Cristo é esta: o homem pecou, afastando-se de Deus, colocando-se debaixo da ira futura de Deus. Mas tem um porém: o mesmo Deus que deseja julgar os pecadores terá prazer em salvar aqueles que se arrependem, terá prazer em salvar aqueles que se virarem para Ele. Como? Através do seu Filho Jesus Cristo.
Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Jesus disse: está consumado. Jesus pagou o preço que deveria ser jogado sobre nós, mas nem a vida de todos os seres humanos somadas seria necessária ou suficiente para aplacar a ira de um Deus infinito. Somente um sacrifício santo e também infinito poderia satisfazer o desejo de justiça de Deus. Então, o seu próprio Filho, o Filho unigênito do Pai, o Filho amado que estava em seu seio, aquele que desceu do céu, aquele que subiu ao céu, Jesus, o Nazareno, nascido da Virgem Maria, ele foi capaz de produzir o sacrifício perfeito que subiu a Deus como cheiro suave. A mensagem do Evangelho diz que se nós nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos purificar e para nos perdoar os pecados, tirar de nós a injustiça, nos dar uma nova vida, nos fazer um novo ser, uma nova criatura, nos dar condições de andar agora em novidade de vida. Eu creio, minha irmã. Aleluia. A mensagem do Evangelho é esta: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos darei alívio, eu vos darei uma paz que o mundo não os pode dar. Mais do que isto, Cristo nos devolve a natureza de Deus, a natureza divina e a natureza eterna. É bem verdade que a humanidade está tão corrompida e há tantos escândalos que nos torna mais difícil cada vez mais acreditar e viver essa mensagem, e viver esta palavra. Você deve não olhar só para as atitudes humanas, mas deve olhar para Cristo, que é perfeito em todos os seus caminhos. Cristo nunca decepcionou alguém, jamais o fará por ter errado ou por não ter cumprido a sua palavra. Estamos aqui nesta tarde, nesse finalzinho de tarde, para anunciar a você o desejo que Deus tem em salvar-lhe. Deus provou o seu amor, dando Jesus, o seu único filho, o seu filho unigênito. Você pode imaginar como foi difícil para Deus? Você pode imaginar o que Deus foi capaz de fazer para que você tivesse vida abundante? Deus em Cristo Jesus nos devolveu a divindade. Deus, Ele nos devolveu a vida eterna. Quando o homem aceita a Cristo como seu Salvador, e eu digo aceitar, o compreender o plano de Deus para a humanidade, e compreendendo o plano, ele arrepende-se dos seus pecados, e então começa a praticar novas obras, ter novas atitudes. Eu digo, o que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que usava droga não usa mais, o que traficava não mais o faz, o que adulterava não mais adultera, o que se prostituía não mais se prostitui. Sabe por quê? Porque ele compreendeu a razão de ser do Evangelho, a razão do sacrifício de Jesus, e então ele se esforça para abandonar o pecado, o mau caminho. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixem o homem maligno e o seu caminho e se converta ao Senhor. Se você aceitar essa mensagem, compreendê-la no seu coração e ela começar a produzir frutos, você receberá força do Espírito Santo de Deus. Você receberá o Espírito de Deus, que além de lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus, Ele lhe concederá dons
dons que lhe darão condições de prosseguir nessa caminhada evangélica. Mais do que isso, você poderá usufruir de todas as bênçãos da salvação, a saber, ter vida eterna. A vida eterna é esta: os que creem no nome de Jesus. Você não passará pela segunda morte. A segunda morte está relacionada ao juízo e à condenação dos pecadores que não se converteram a Cristo de todos os tempos e eras. A nossa mensagem, concluindo essa breve explanação, é de que hoje é o dia aceitável. Hoje, agora, nesse exato momento, é o dia da sua salvação. Você pode, com um ato de coração puro e sincero, aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu quero convidá-los. Nós estamos na Avenida Alexio Jafé, 2836, no antigo mercado de Teixeira. É naquele local que nós celebramos a morte, a ressurreição e a promessa de vinda de Jesus Cristo. As portas estão abertas para todos vocês. E espero em breve, novamente, trazer-vos mais uma palavra do Evangelho de Cristo. A todos, uma boa tarde.